Eu te saúdo com a paz do Senhor. Qual é a diferença entre legado e herança? E crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa? Tem certeza? Fique aqui comigo que eu vou te dar as respostas para essas duas questões. Eu também te darei as respostas dos vamos praticar. O segundo diário de viagem, esta lição número 8 da classe de adolescentes. Fique aqui comigo. Para esta aula, os hinos sugeridos 15, 143 e 418. A mensagem: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Aqui uma questão muito importante, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, para que a gente venha andar mais rápido aqui, para nós não perdermos muito tempo. Mas quando a Bíblia diz aqui, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, não é uma questão de que se você crer, a sua casa será salva. Não é isso. Aqui é mais uma questão de ordem. Puseram um pouco fora de ordem para nós. Então deu a ideia. Até porque, se você continuar lendo o texto, você verá que o povo creu. Você não pode crer pelo seu pai. O seu pai não pode crer por você. A sua mãe não pode crer por você para você ser salvo. Quando nós vemos que todo aquele que nele crê. Ou seja, minha mãe não pode crer por mim, eu que tenho que crer. Então, quando nós cremos no Senhor, nós seremos salvos. E se todas as pessoas da nossa família crerem no Senhor, também serão salvos. Essa aqui é a grande questão, né? Vamos descobrir. Veremos os detalhes de algumas paradas de Paulo e sua equipe na Europa. Muitas coisas aconteceram, novos amigos, reencontros, conversões, batismos, libertação, prisão, terremotos e ensino das Escrituras. Veja aqui o que aconteceu em alguns detalhes da vida nessa viagem aqui na Europa. Novos amigos. Quem não gosta de fazer novos amigos, né? Há pessoas que têm vários e vários amigos nas redes sociais, mas na maioria das vezes os amigos das redes sociais são apenas amigos virtuais, né? Eles existem e estão lá, mas não é aquele seu amigo que vai andar juntamente com você, não é aquela pessoa que anda com você para ir para a igreja ou fazer algum outro evento. São pessoas que, em alguns casos, estão até do outro lado do mundo, né? Estão em outras cidades, outros países, ou até mesmo estão na mesma cidade, mas você não conhece, só virtual mesmo. Mas quem não gosta de fazer novos amigos, independente se for virtual ou real, né, ali na prática, convivendo melhor, né? Mas importante é que nós venhamos sempre fazer novos amigos. Sempre é bom, né? Tem também reencontros, não é só a questão de novos amigos, é reencontrar os amigos que nós já temos. Então tem conversões também, pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Também houve batismos, libertação. E até porque batismo e libertação é um pouco diferente, né? Há pessoas que estão sendo batizadas, mas que na verdade não estão libertas, né? A libertação, a questão também houve, né, questão de prisão, de terremoto e, claro, o ensino das Escrituras. Nós, quando somos da pessoa de Cristo, nós somos salvos em Cristo, uma das coisas que nós devemos fazer é ensinar as Escrituras. É a grande questão. Por exemplo, você vai para a escola e você chega lá, você estuda matemática, porque é a sua disciplina. Então, o seu professor de matemática vai te ensinar o quê? Exatamente isso, matemática. No nosso caso, qual é a nossa disciplina? A nossa disciplina é a Bíblia. Então, o que é que nós temos que ensinar? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos sempre estar ensinando a palavra do Senhor. Para quê? Porque através de quando você prega a palavra, você tem novos amigos, você reencontra pessoas que você já são seus amigos. Acontecem conversões, batismos, as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, são libertas, passam às vezes por prisão também, por questões de terremotos também. Então veja que há uma necessidade, há uma grande importância, uma grande relevância de você continuar ensinando a palavra do Senhor. Hora de aprender. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi abençoada e produtiva, apesar dos contratempos e das mudanças de planos que ocorreram pelo percurso. Quando nós fazemos uma viagem, independente para qual viagem for, sempre acontecerá alguns contratempos. Acontece, talvez o pneu do ônibus fura na estrada, ou o avião precisa fazer um pouso de emergência, ou qualquer uma outra coisa que tire aí uma questão de contratempo que vai demandar aí um pouco mais de tempo para chegar no local.
Mas é importante que a sua viagem, claro, será abençoada, ainda apesar dos contratempos, né, das mudanças de planos, né? Às vezes você vai para um lugar, mas precisa fazer uma mudança de plano. O que é isso? Talvez mudar o destino. Você vai para uma cidade, agora você precisa ir para outra cidade por alguma razão. Talvez aquele aeroporto de lá está fechado devido ao mau tempo, então você vai para uma outra cidade. Ou uma outra coisa, né? Uma outra questão. Então, a cidade está passando por uma situação que o ônibus, por exemplo, não pode atravessar, não pode chegar na cidade, porque a ponte, por exemplo, que liga a cidade, aconteceu que ela desabou. Então, precisa de ir para outra cidade. Então, existe tantas questões que podem acontecer na mudança de plano, mas saiba que sempre a sua viagem será abençoada quando você está fazendo missões. E é importante que nós venhamos ter esse pensamento de fazer missões. E mesmo se for uma viagem sua para entretenimento, ainda que não seja uma viagem para missões, desde que você ponha Deus em primeiro lugar, você faça suas orações, busque ao Senhor, certamente o Senhor irá te livrar. O encontro com novas pessoas. Algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus nas igrejas fundadas na primeira viagem. Outras se converteram com a sua pregação. Algumas acabariam se tornando líderes no futuro. Aqui é a grande questão, a grande pergunta: qual a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que você deixa para alguma pessoa, alguma riqueza, né? Joias, dinheiro, barras de ouro. Isso é uma herança, você deixa algo de valor físico. O legado é aquilo que você deixa de valor dentro da pessoa, você muda a pessoa nesse sentido. Então, qual foi o grande legado de Paulo aqui? Ele não deixou uma herança, ele deixou um legado. E qual foi? Muitas das pessoas que aceitaram a Cristo quando ele estava fazendo missões se transformaram em grandes líderes. Então, quando você forma uma pessoa, você deixou uma pessoa, o que você fez? Você deixou nela o seu legado. Quando você olha para o passado, por exemplo, da sua igreja, você lembra de um determinado pastor? Aquele pastor já partiu para a eternidade, mas ele me ensinou isso e isso. O que ele fez com você? Ele te deixou um legado. O legado, ele não é físico. O legado, você não consegue pegar o legado. O legado é algo que deixou dentro de você, a sua vida muda por conta daquilo. Foi um ensinamento, a sua mãe ou seu pai, por exemplo, certamente deixaram algum legado. E deixam muito legado, principalmente pai e mãe. Porque ele ensina para você princípios e valores. Então isso é o legado. E é mais importante hoje, no mundo que nós vivemos, ter legado do que ter herança. Porque há muitas pessoas que podem ter herança, mas não ter legado. São uma pessoa completamente descompromissada com aquilo que de fato tem valor real. Porque o valor real não é aquilo que você tem, mas quem você tem. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, o seu pastor, as pessoas da igreja, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que convivem com você, a sua família de modo geral, primos, primas, tios, avós de modo geral. É isso que é importante. Porque no final da vida, quando nós estamos envelhecidos e sabemos que vamos partir para a eternidade, de nada vai valer o nosso dinheiro. Não é que eu vou falar aqui contra o dinheiro de maneira nenhuma. Ter dinheiro é bom, é saudável, desde que você saiba mexer com ele, desde que você deixa claro que você é o dono do dinheiro e não o dinheiro é o seu dono. Então é importante ter dinheiro. Mas no final da vida, as pessoas, até as pessoas mais ricas do mundo, os bilionários, por exemplo, sempre vão falar: eu daria minha fortuna inteira para ter o meu pai de volta, para ter o meu avô, para ter o meu pai aqui, para ter passado mais tempo com a minha mãe e coisas do tipo. Só que nós vivemos a vida inteira achando que o mais importante são coisas materiais. E só no final da vida nós vamos entender que de fato o que importa não é o que você tem, é quem você tem. A parada em Filipos. Os senhores da escrava ficaram furiosos porque não ganhariam mais dinheiro e denunciaram Paulo e Silas às autoridades, acusando-os de provocar desordem pública. Por conta disso, eles foram chicoteados e presos. Aqui uma questão muito importante que nós precisamos ver com muita sinceridade e muita cautela. O que é? Havia aqui em Filipos uma jovem vidente que começou a segui-los. Essa mulher, ela fazia previsões,
dava previsões da vida das pessoas, ela adivinhava, né? Era uma adivinhadora, né? Ela trabalhava com adivinhação. E o que ela fez? Quando Paulo e Silas chegaram ali na cidade, o que ela começou a gritar? Foram atrás dele, né? Começou a ir atrás deles e clamando com alta voz: estes são homens de Deus. Aí eu te pergunto, eles não eram mesmo homens de Deus? Claro que eram. E ela não estava dizendo a verdade? Claro que estava dizendo a verdade. Mas por que Paulo repreendeu? Parece não fazer sentido. Se ela está falando a verdade, por que Paulo repreendeu? E é aqui que cabe a grande questão da lição de hoje. A grande importância de você saber ter discernimento das coisas. Se Paulo não repreende aquela mulher, as pessoas que viram ela falar isso, sabe que iriam entender? Verdadeiramente, Paulo e Silas são homens de Deus e ela adivinhou que eles são homens de Deus, porque no convívio iam ver que de fato Paulo e Silas eram homens de Deus. Então o que eles iam associar? Então verdadeiramente esta mulher é uma grande adivinhadora, ela é enviada de Deus, ela é de Deus, porque ela profetizou, ela adivinhou que Paulo e Silas eram homens de Deus e de fato eles eram. Então ela de fato é uma pessoa que adivinha de verdade, ela não está enganando ninguém, ela é uma verdadeira adivinhadora. Aí o que aconteceria? Aquela ministério daquela mulher, vamos assim dizer, né? Iria crescer ainda mais, ela iria continuar enganando mais pessoas, o diabo iria crescer mais ali, né, o seu território, porque iria enganar ainda mais as pessoas, e enganar mais as pessoas. Então é importante ter esse discernimento. Muitas vezes as pessoas falam a verdade para inserir uma mentira, uma adivinhação ou coisas do tipo. Então é preciso você ter muito cuidado. Em alguns lugares do Brasil, por exemplo, algumas pessoas param as pessoas na rua: ah, vamos ali que eu vou ler a sua mão. E começa a falar algumas coisas, e é claro que uma hora ou outra as coisas vão acabar, vai parecer que é verdade. Vai parecer que é verdade. É o mesmo que um falso profeta chegar na igreja e está dizendo: ó, Deus me revela aqui que tem muitas pessoas aqui que estão desempregadas, mas Deus vai abrir as portas. Bom, é claro que tem pessoas desempregadas dentro da igreja. O país tem milhões de pessoas desempregadas e muitos deles são cristãos. Então é claro que estarão uma parte deles na igreja, naquela igreja específica, e é claro que alguma hora o Senhor vai abrir as portas para eles. Então o que as pessoas pensam? Verdadeiramente essa pessoa aí é um profeta de Deus. Não é nada, é um falso profeta. Então tem situações, principalmente nessa área de adivinhação, principalmente, eles falam muitas coisas, então tem uma coisa ou outra que vai acabar batendo, vai acabar acertando, vai ser verdadeiramente tendo uma razão, uma certeza. Então o que a pessoa fala? Ah, realmente essa pessoa adivinhou isso daí, então essa pessoa sabe das coisas mesmo. Sabe nada. Isso é enganação do diabo. Não caia neste negócio. E veja que eles foram presos injustamente, né? Eles não estavam causando desordem nenhuma, né? Isso que eles fizeram, na verdade, o que eles fizeram com eles foi o quê? Foi um falso testemunho, né? A parada em Tessalônica e Bereia. Diante desse cenário, um grupo de judeus que ficou com inveja mobilizou alguns homens malandros e desordeiros para fazerem oposição a Paulo e Silas. Esses opositores invadiram a casa de de Jasão, onde os missionários estavam hospedados, para levá-los presos. Como eles não estavam lá, eles arrastaram Jasão e os irmãos que estavam com ele até diante das autoridades. Em seguida, acusaram os cristãos de muitos crimes e, por fim, eles foram presos injustamente. Para sair do cárcere, Jasão e os demais irmãos pagaram uma fiança. Percebendo a ameaça aos apóstolos, os irmãos os ajudaram a fugir para Bereia. Então veja que a grande questão, a grande coisa que aconteceu aqui em Tessalônica, né? Uma grande confusão, acabaram indo para Bereia. E aqui cabe uma questão que eu vou falar para você, que muitas vezes as pessoas falam uma questão que não é verdade. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar que nós devemos ser cristãos como os cristãos de Bereia. Devemos ser cristãos bereanos. Isso não tem base bíblica. Pode parecer estranho, mas é verdade. Eu já vou te falar.
Os judeus de Bereia, ao contrário dos judeus de Tessalônica, receberam o evangelho com interesse, eles foram educados. Eles estudavam as escrituras com perseverança para verificar se o que Paulo estava falando era mesmo de verdade. E onde é que entra a questão aqui de ser beriano ou não ser beriano? Bom, a questão aqui não está na questão de ser ou não ser beriano. A questão aqui está no ser cristão. Por quê? Porque os berianos não eram cristãos. Eles apenas eram nobres. Eram pessoas que tinham dinheiro, era da nobreza, tinham dinheiro, tinham um exemplar da Bíblia. Então, quando Paulo falava, eles apenas consultavam para ver se era de verdade ou não. E por consultar se era verdade ou não, eles viram que verdadeiramente Paulo e Silas estavam falando verdadeiramente a verdade. Então, eles aceitaram a Cristo como Salvador e depois viraram cristãos. Então, é errado alguém dizer, seja cristão como cristão de Bereia. Os povos de Bereia não eram cristãos. Eles ficaram cristãos depois. É mais correto dizer, seja como os berianos, os nobres berianos. Isso é mais chique, né? Fica mais chiquíssimo se você falar assim. É mais correto, biblicamente falando. Conclusão. Com a pregação das Escrituras, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele, após o encontro com Jesus. Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, as nossas vidas são transformadas. Certamente você está aqui comigo porque a sua vida foi transformada. Ainda que você tenha nascido em berço evangélico, em berço cristão, você teve uma hora que você deve ter pensado, o que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra do Senhor. Eu preciso de uma transformação, eu preciso ter mudança de atitude. Foi aí que você conheceu a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, a nossa vida é transformada, nós somos completamente mudados no nosso caráter. E por isso ele não parava diante das dificuldades. Quando você verdadeiramente se encontra com Cristo, Jesus transforma a sua vida, ele sempre transformará a sua vida para melhor. Então o que você quer? Quer que as outras pessoas também passem pelo mesmo processo, sejam mudadas também, sejam pessoas melhores. Então, por isso, ele não parava diante das dificuldades e continuava pregando o evangelho. Mesmo em prisão, em terremoto, Paulo não parava de pregar, não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do evangelho. Quantas vezes hoje vemos situações que para o cristão, qualquer coisa é capaz de parar o cristão, a chuva ou qualquer outra coisa, para o cristão de pregar o evangelho. Então, nós não devemos ver por esse lado. As dificuldades, na verdade, nós devemos ver como desafios. Olha, já que veio esse desafio, veio essa dificuldade, eu vou passar por cima dessa dificuldade, vou continuar pregando a palavra. Eu preciso continuar pregando, como disse o próprio Paulo, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Nós devemos continuar pregando a palavra, ministrando a palavra, levando a palavra às pessoas para que as pessoas, assim, tenham uma mudança de vida. Vamos praticar. Número 1. No caso A, Filípios. B, Tessalônica. Número 2, Bereia. Número 3 é uma resposta pessoal. Então que nós venhamos a cada dia mais ter nos nossos corações que durante a nossa viagem missionária pode haver mudanças de planos, mas o plano do Senhor é o mesmo, de salvar pessoas, de salvar almas. Às vezes nós não compreendemos, nós vamos para uma situação missionária ou evangelismo, nós queremos evangelizar num lugar e nós vamos em direção àquele lugar, mas por alguma razão muda-se alguma coisa, nós de repente estamos em outro lugar e nós pensamos assim, estamos sem direção. Não, na verdade não é você que está sem direção, foi o Espírito Santo que mudou a direção e muitas vezes nós não percebemos. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Quando eu era líder de jovens, aconteceu uma situação muito curiosa, que nós estávamos fazendo um evangelismo. Né? Nós sempre fazíamos evangelismo com os jovens. Teve uma vez que a gente fazendo o evangelismo, o Senhor falava ao meu coração para nós irmos a uma casa de uma pessoa, fazer uma oração lá e visitar essa pessoa. Só tem um detalhe, a pessoa estava conosco, fazendo o evangelismo juntamente conosco. E aquilo me deu um nó. Meu cérebro ficou em parafuso. Eu falei, Senhor, isso não é possível, ela está aqui. Ela está conosco, ela é uma pessoa muito sorridente, né, muito alegre, era uma jovem muito alegre, bonita até. E eu fiquei aqui muito confuso com aquilo. E Deus só falava para mim, vai à casa dela, termina o evangelismo lá, faça uma oração lá.
é lá. E aquilo ficou martelando, martelando. E nós estamos fazendo o evangelismo e aquilo está martelando, está martelando, está martelando. No final, quando nós estávamos terminando, curiosamente, a mesma jovem virou para mim e disse assim, Giovanni, nós podemos ir, já estamos liberados, já acabou o evangelismo? Eu virei para ela e falei, não, ainda falta uma casa. E ela virou para mim, qual é a casa? Eu falei, a sua. Aí nós fomos em direção à casa dela, ela foi conosco, né, claro. Chegamos lá, quando nós entramos na sala, eu comecei a orar e ela começou a derramar-se em lágrimas. E ela chorava copiosamente. E eu sem entender o negócio. Aí, na época, o noivo dela deu a palavra, falou alguma coisa, parece que cantou um hino também, e ela chorava copiosamente e depois ela relatou para nós, ali na hora mesmo ela relatou para nós. Eu estava evangelizando com vocês, mas só Deus sabe a minha situação. Eu estava pensando que Deus havia me abandonado e começou a abrir o coração e chorar, e ali eu vi que verdadeiramente, até as pessoas de dentro, às vezes precisam ser evangelizadas, né? Evangelizada no bom sentido da palavra. Ela não foi evangelizada, ela teve uma visita. E às vezes nós observamos hoje. Perceba bem o seguinte, principalmente para você que é professor e professora da classe de adolescente. Quantas vezes você visita o seu adolescente na casa dele? Quantas vezes você ora com ele? Isso é uma questão muito importante para nós, principalmente em questão de liderança, questão de professores da escola, superintendentes. Quantas vezes o superintendente não visita as congregações, não olha o que está acontecendo de fato nas classes, só fica ali muito por cima, muito superficial, só vê números, né? Só números, quem entrou e quem saiu, né? Quantas pessoas entraram, quanto deu de oferta, não vai na casa da pessoa, ver o que a pessoa está precisando de fato, como está a vida daquela pessoa. E verdadeiramente nós precisamos mais do que nunca vivenciar este negócio, procurar saber como estão os alunos, né, ou os liderados, né, as ovelhas de um modo geral. Nós precisamos ter essa conduta, porque muitas vezes estão sorrindo conosco, estão até fazendo evangelismo conosco, estão cantando no coral, estão tocando na orquestra, são músicos, são pregadores da palavra, mas só ele e Deus sabem o que estão passando, porque não abre o coração para as pessoas por alguma razão. Então é necessário ir à casa dessa pessoa, procurar saber de um por um, vai à casa, vai visitar, vai tomar um café com eles, vai conversar com eles, tem essa interação com seus alunos e você verá a grande diferença que você fará, o grande legado que você deixará no coração dos seus alunos para toda a vida. Eu tenho, por exemplo, eu tenho minha professora da Escola Bíblica Dominical de quando eu era criança, tenho contato com ela até hoje. Por quê? Ela deixou um grande legado para a minha vida. Os ensinamentos dela, as coisas que ela me passava. Então veja que é uma grande importância que nós venhamos verdadeiramente visitar os lares dos alunos, né? Inclusive ela ia muito na minha casa me ver. Então isso marcou muito para a minha época. Então que nós venhamos verdadeiramente estar juntos, unidos, fazer missões lá fora, mas também fazer missões dentro da igreja e principalmente com as crianças. Cuidado com as crianças. Tome muito cuidado com as nossas crianças. Nossas crianças precisam de termos mais cuidado com elas, né? Lembra que Jesus falou? Deixai vir os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!